Ana Cristina Mendonça e vou descomplicar o processo penal para você. Hoje nós vamos falar sobre o princípio do interesse. Ele é consagrado no artigo 565 do Código de Processo Penal, que diz que nenhuma das partes pode arguir nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha contribuído, ou ainda, veja, arguir informalidade de ato que somente beneficie a parte contrária. Bom, é aquele bom e velho ditado que todo estudante de direito aprende ainda na faculdade. Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Lógico, se fui eu que dei causa àquele vício, não posso eu depois tentar me beneficiar daquele ato viciado, ou seja, daquela declaração de nulidade, não é isso? Quando ela vier a ser analisada pelo tribunal. Exatamente por isso, nós vamos limitar quem pode arguir uma determinada nulidade. Então, exemplo, se a acusação praticou um determinado ato que geraria uma nulidade absoluta, ainda que se trate de nulidade absoluta, vejam, a acusação não pode depois arguir a referida nulidade. Bom, da mesma forma, imagine que a defesa tenha dado margem a um ato viciado. Veja, se ela foi quem provocou aquele vício, não pode a defesa, ou seja, nem a defesa, nem a acusação, quem tenha dado causa ao ato viciado, depois, no futuro, arguir aquela nulidade em sua tese em grau recursal, etc. Fato é, gente, que nós sabemos que existem nulidades absolutas e nulidades relativas, não é verdade? E qual é a diferença entre uma nulidade absoluta e uma nulidade relativa? As nulidades relativas devem ser arguídas, e devem ser arguídas no primeiro momento, na primeira oportunidade que aquela parte tem para se manifestar. Se a parte não argue uma nulidade relativa, demonstrando inclusive o prejuízo decorrente daquele vício, veja, se a parte não argue no tempo oportuno, ocorre o que nós chamamos de sanatória, não é? Ou convalidação. E o ato, então, vai produzir regularmente os seus efeitos. Já as nulidades absolutas, estas independem de arguição. Elas podem ser reconhecidas de ofício pelos tribunais, pelos órgãos do Poder Judiciário. Então, independentemente da parte tê-la arguído. Mas vamos voltar na questão do princípio do interesse. Então, nós sabemos, não é, que ninguém pode arguir nulidade a que deu causa, porque ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, não é verdade? E aí surge para a gente uma dúvida. Vamos imaginar que exista um determinado ato viciado. Esse ato viciado ensejaria uma nulidade relativa. E imaginem que quem tenha dado margem a este vício tenha sido a acusação. Gente, se foi a acusação que deu margem à existência daquele vício, veja, a acusação não vai poder arguir a nulidade, não é verdade? E vejam, como é uma hipótese de nulidade relativa, o tribunal não poderá reconhecê-la. Óbvio, porque nulidades relativas não podem ser reconhecidas de ofício. Mas aí surge uma dúvida. E se fosse uma hipótese de nulidade absoluta? Pois é. Neste caso, quando nós estivermos diante de um recurso da acusação, haverá também uma limitação. É certo que, em regra, nulidades absolutas podem ser reconhecidas de ofício. Mas, no processo penal, existe um limite para este reconhecimento, que é a súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 160 diz o seguinte: é nula a decisão do tribunal que acolhe em prejuízo do réu nulidade não arguída pela acusação em seu recurso, ok? Bom, ressalvados os recursos de ofício. Mas o que nos interessa é a parte inicial. É nula a decisão do tribunal que acolhe em prejuízo do réu nulidade não arguída pela acusação em seu recurso, ok? Bom, surge então uma pergunta. Ana, essa nulidade a que se refere a súmula 160 é nulidade relativa ou nulidade absoluta? Ambas. Veja, a súmula não apenas não fez distinção,
Como, gente, veja, não teria lógica pensar que aquela súmula só alcançasse nulidades relativas, porque toda nulidade relativa, veja, só poderá ser reconhecida e declarada se houver sido arguída. Na verdade, a súmula ela foi elaborada para exatamente alcançar as nulidades absolutas. Vejam, imaginem que a acusação tenha praticado um determinado ato, ou às vezes até deixado de praticar um determinado ato, que ensejaria a existência de uma nulidade absoluta. Se foi a própria acusação que deu causa àquele vício, ela não poderá arguir essa nulidade. Mas aí lá na frente ela vai se beneficiar da própria torpeza, porque a nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício? A gente tem que lembrar, gente, que está proibida a reformácio in pejus, que o sistema do processo penal é o sistema do favor rei ou favor libertatis. Gente, o órgão de acusação é, em regra, o Ministério Público. O MP é parte? É, mas também é custos legis ou fiscal da correta aplicação da lei. Então vejam, se ele é custos legis, por que ele não arguiu uma nulidade absoluta? Bom, o único motivo para ele não ter arguído uma nulidade absoluta, ocupando a função que ocupa dentro do processo penal brasileiro, era se ele tivesse dado a ela causa, se ele tivesse para ela contribuído. Então, exatamente para evitar o abuso, evitar que o Ministério Público se beneficie da própria torpeza, existe a súmula 160. Então, novamente, gente, não vamos nos esquecer disso. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que deu causa ou para a qual contribuiu, ou ainda nulidade que só beneficia a parte contrária, certo? E a súmula 160 é nula a decisão do tribunal que acolhe em prejuízo do réu nulidade não arguída pela acusação em seu recurso. Gostou desse vídeo? Então, curte aqui embaixo, dá uma curtida, compartilha com os seus amigos. Se você tem dúvida, coloca aqui, porque eu vou ter o maior prazer, vou olhar todas as dúvidas para respondê-las em vídeos seguintes, certo? E eu sou Ana Cristina Mendonça e vou descomplicar o processo penal para você.